Olá, uma boa noite para você. O empresário Ayrton Cascavel é ouvido na CPI da Covid-19. Ele é apontado como o braço direito do ex-ministro Pazuello. Reunião entre representantes dos três poderes é cancelada. O anúncio foi feito na tarde desta quinta pelo presidente do STF. A Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. E ainda tem os dados da pandemia no Brasil. Os detalhes destas e de outras notícias aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 5 de agosto de 2021. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite a privatização dos Correios. Foram 286 votos a favor e 173 contra. A proposta segue agora para a análise do Senado Federal. O projeto prevê que a estatal seja 100% vendida e, caso seja privatizada, a empresa terá o nome de Correios do Brasil. Os funcionários, por um prazo de 18 meses, não poderão ser demitidos, a menos que seja por justa causa. Além disso, a empresa que comprar os Correios terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais. Vale lembrar que está em andamento uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade ou não dessa privatização. A Associação dos Profissionais dos Correios afirma que o projeto é inconstitucional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também se manifestou contrário. Já o governo federal e a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negam que haja inconstitucionalidade. O empresário Ayrton Soligo, mais conhecido como Ayrton Cascavel, foi ouvido nesta quinta-feira na CPI da Covid-19 no Senado. Ele é apontado como braço direito de Pazuello e número 2 informal do Ministério da Saúde. Quem traz o resumo deste dia na comissão é o repórter Leonardo Henrique, que vai conversar com a gente. Boa noite a você, Léo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que nos acompanham. Embora carregue esse rótulo de número 2 informal, ou como foi dito hoje na CPI da pandemia pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, que o chamou de ministro de fato, Ayrton Soligo, empresário ligado ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que os trabalhos não eram terceirizados, as ações dentro do Ministério não chegavam a ser terceirizadas. Ele foi assessor especial do Ministério da Saúde entre abril do ano passado e março deste ano. Porém, as investigações realizadas pela Polícia Federal e também pela Procuradoria-Geral da República mostram que ele teria atuado por pelo menos 2 meses antes informalmente dentro do Ministério. Justificando essa atuação, Ayrton Cascavel disse que ele só não foi formalizado como assessor do Ministério da Saúde por problemas com alguns documentos que, por conta disso, não foram enviados devido aos cartórios estarem fechados naquela época, no início da pandemia. Ayrton Soligo, também conhecido como Ayrton Cascavel, chegou a dizer que picaretas estavam interessados na negociação de vacinas e que, se não fosse a politização, a vacinação teria avançado mais rapidamente, teria começado bem antes aqui no Brasil. Chegou a criticar, inclusive, o adiamento das negociações com a vacina da Pfizer. Ayrton Cascavel alegou também que atuou como um apaziguador dos ânimos nas tratativas da compra da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, até quando o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria a vacina chinesa e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à época ministro, apareceu num vídeo dizendo que era simples. Um mandava e o outro obedecia. Rafa. Léo, muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho para você. Confira agora outras notícias da política nacional.
Mais de 110 mil mulheres consideradas chefes de família irão receber o Auxílio Emergencial 2021. Segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos foram liberados para este público após o reprocessamento dos cadastros. O presidente Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Sullivan é o primeiro representante da Casa Branca do presidente estadunidense Joe Biden a se reunir com o presidente do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado que suspendia despejos em razão da pandemia. A proposta previa a suspensão dos despejos para imóveis urbanos que servissem de moradia ou representassem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar até 31 de dezembro deste ano. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou o cancelamento da reunião entre os líderes dos três poderes. O motivo é o enorme embate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente Jair Bolsonaro por conta da defesa do voto impresso feita pelo presidente. As falas do presidente nesta quarta-feira repercutiram de forma muito negativa no Supremo Tribunal Federal nesta quinta. O ministro Alexandre de Moraes afirmou em uma rede social que ameaças vazias e agressões covardes não vão impedir o Supremo de defender a democracia e de cumprir o papel previsto na Constituição. No discurso em que anunciou o cancelamento da reunião, o ministro Fux disse que os ataques contra Barroso e Alexandre de Moraes atingem a corte como um todo. A integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. As respostas de Bolsonaro que geraram toda esta repercussão vieram justamente ontem, quando o presidente passou a ser investigado num terceiro inquérito contra ele no STF por decisão de Alexandre de Moraes. Também ontem, a ministra Carmen Lúcia enviou um pedido de parlamentares à Procuradoria-Geral da República para que Bolsonaro seja investigado por causa de declarações feitas numa live no fim do mês passado e transmitida pela TV Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 39.640 novos casos. Ao todo, 20.066.146 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. 560.801 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 1.086 mortes só nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Agora os dados da vacinação. 105.061.908 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número equivale a 49,61% da população brasileira. 44.265.685 tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. 20,91% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo. Antes de encerrar, uma última informação: a comissão especial que analisa o voto impresso rejeitou o parecer do relator deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O placar ficou em 23-11, derrubando aí o voto impresso. Porém, essa proposta ainda deve ser analisada na Câmara dos Deputados, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o que surpreendeu algumas pessoas que esperavam que essa discussão se encerrasse na comissão. Para que a mudança seja aprovada, são necessários 2/3 dos votos de todos os deputados, afinal, se trata de uma proposta de emenda à Constituição. Lembrando que essa mudança aí para o voto impresso é rejeitada por juristas, por ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE e também por partidos políticos. O Edição Brasil desta quinta-feira fica por aqui e nós terminamos com imagens de João Pessoa, na Paraíba, cidade que completa 436 anos nesta quinta-feira. Parabéns a todos os pessoenses. Para você de casa, muito obrigado pela companhia. Boa noite e um ótimo fim de semana.